Olá, segundo ano. Vamos revisar a primeira parte do verbo. Lembra que nós já estudamos, mas agora é momento de revisar, certo? Então vamos lá, vamos revisar, né, essa primeira parte do verbo. Vocês irão lembrar de vozes verbais, verbo regular, verbos regulares, verbos irregulares, certo? Vou fazer uma correção e vou passar uma atividade de revisão, só que essa atividade de revisão vocês irão fazer no livro. Vamos lá, vamos estudar? Então, gente, como eu falei para vocês, né, revisando a primeira parte do verbo, começando com vozes verbais. Quando um verbo ele exprime uma ideia de ação, ele pode flexionar-se para indicar quem pratica e quem recebe essa ação. A essa flexão do verbo, damos o nome de quê? De vozes verbais. A classificação da voz verbal leva em consideração o comportamento do sujeito da oração. Veja, observe. Nós temos aí 3 vozes verbais: voz ativa, voz passiva e voz reflexiva. Na voz ativa, o sujeito ele é o quê? Ele é agente, porque ele pratica a ação. Na passiva, ele é paciente, porque ele recebe a ação. E o sujeito, ele é agente paciente da ação ao mesmo tempo na voz reflexiva. Observe os exemplos, por favor. As formigas destruíram a horta. As formigas, sujeito agente, né, destruíram a ação. Foi a ação, né, das formigas. A foto será guardada por nós. Observe que a foto, ele é o sujeito paciente. Será guardada é a ação, certo? Ou seja, o sujeito, ele está recebendo a ação. As crianças atiravam-se na piscina, né? O sujeito, ele tem a função de agente e de paciente ao mesmo tempo. Ó, gente, preste atenção. Com relação à voz passiva, né? Dependendo da estrutura verbal presente na frase, a voz passiva, ela subdivide-se em analítica e sintética. A sintética, ela é também conhecida como pronominal. Na voz passiva analítica, a sua estrutura básica, ela é verbo auxiliar, mais verbo particípio do verbo principal. Verbo auxiliar, ser, estar, ficar, certo? E no particípio do verbo principal, é o indicador da ação. Observe o exemplo, o velho edifício foi demolido. Observe que nós temos aí o sujeito, nós temos o verbo auxiliar e nós temos o verbo principal. Observaram? Foi, verbo auxiliar, demolido, verbo principal no seu particípio. Observe agora a voz passiva sintética. A sua estrutura básica é verbo na terceira pessoa, concordando com o sujeito, mas o pronome é passivador, o se, se. Exemplos. Não se discutiu novo projeto. Observe que o verbo ele está concordando com o sujeito, que se encontra no singular, ambos. Já o próximo exemplo, observe que tem o pronome passivador, né? Não se discutiram os novos projetos. Observe que o verbo ele está concordando com o sujeito, ambos no plural, certo? E aqui eu trago para vocês uma tabelinha fazendo referência à linguagem culta, ou seja, o verbo ele concorda com o sujeito, e na linguagem coloquial o verbo não concorda com o sujeito. Observe. Plastificam-se documentos. Plastificam-se documentos. Ainda não se fizeram os cálculos. Aqui se realizam muitos rodeios. Eliminaram-se as regras inúteis. Já na língua coloquial, plastifica-se documentos. Ainda não se fez os cálculos. Aqui se realiza muitos rodeios. Eliminou-se as regras inúteis. É a linguagem do dia a dia, né? Agora a questão dos verbos regulares e verbos irregulares. Dependendo de como altera a sua forma quando é conjugado, um verbo ele pode ser regular ou irregular. Dizemos que um verbo é regular quando ele, ao ser conjugado, não sofre nenhuma alteração no radical. Conjugando, por exemplo, o verbo andar, né? Em qualquer tempo e pessoa, o radical ande não sofrerá alteração. Eu ando, eles andassem, né? Se eles andassem,
nós andaríamos e assim por diante. Outros exemplos é falar, viver, depender, dividir, partir, certo? Por outro lado, dizemos que um verbo é irregular quando, ao ser conjugado, ele sofre alterações, aonde? No seu radical, desviando-se do seu paradigma, ou seja, do seu modelo, né, de conjugação. Olha lá, nós temos aí dizer, fazer e caber. Olha, digo, faço, caibo. Disser, fizessem, coubessem. Direi, faremos, caibam. Observe que já mudou, né? O seu radical já se alterou, então por isso que ele é irregular. Você já ouviu crianças pequenas falando, por exemplo, eu sabo, eu fazia. As crianças, quando estão aprendendo a falar frequentemente, usam formas de verbos irregulares, como se fossem regulares mesmo. É comum, por exemplo, eles dizerem eu fazia, no lugar de eu fiz. Eu sabo, no lugar de eu sei. Ele fazeu, em lugar de ele fez. Eu trazo, em lugar de eu trago. É fácil perceber porque esse fato acontece na linguagem infantil. Observe aí os exemplos das formas regulares e da forma regularizada. Beber, do verbo regular, eu bebi. Comer, verbo regular, eu comi. Agora, fazer é verbo irregular, eu fazer. É a forma regularizada. Certo, gente? E agora vamos para a nossa correção. A correção da atividade. A correção da atividade, né? A sequência, porque a primeira parte já corrigimos, agora a segunda parte, certo? Aí diz assim, nos enunciados a seguir, o termo em destaque, lembrando, fica na página 55, o termo em destaque é o sujeito. Levando isso em conta, faça o seguinte. Observe o comportamento do sujeito, indique se a frase está na voz ativa, passiva ou reflexiva. Se a frase estiver na voz passiva, passe para ativa e vice-versa. A voz reflexiva vai ficar da mesma forma que encontrar no texto, certo? Nos itens, ok? O governo federal lançará um plano de alfabetização de adultos. Então, está na voz ativa. Vamos passar agora para a voz passiva, né? Um plano de alfabetização de adultos será lançado pelo governo federal. A letra B diz assim: com as chuvas, o enorme rio se espalha pelos pastos às suas margens. Está na voz reflexiva, o sujeito é agente paciente, permanece dessa mesma forma. A letra C diz assim: já foram lidos por mim, né? E todos esses documentos, já foram lidos por mim e ti todos esses documentos. Está na voz passiva, sujeito paciente, vamos passar para ativa. Eu e tu já lemos todos esses documentos. E a letra D, o rebanho era vigiado pelos olhos atentos dos pastores. Está na voz passiva, né? Sujeito paciente, os olhos atentos dos pastores vigiavam o rebanho. Vigiavam o rebanho. Eu estou com a dorzinha de cabeça, mas vamos lá. Peço paciência. Vamos lá. Atentos por pastores vigiavam o rebanho. Certo? Vamos lá. Décima primeira questão. Considere os seguintes termos. Continuando, gente, vamos lá. Considere os seguintes termos formadores de um possível enunciado. Destruir, um incêndio, rapidamente, a loja. Usando todos esses elementos, construa uma frase em que o termo a loja ganhe mais realce, ou seja, funcione como sujeito, né? Empregue o verbo no pretérito perfeito. Então, vamos lá, gente. A loja foi rapidamente destruída por um incêndio. Olha lá, a loja, letra B. A frase que você criou no item A está na voz ativa. Agora, está na voz ativa ou passiva. Justifique. Gente, voz passiva. Porque o sujeito à loja, ele recebe a ação expressa por destruir, né? Por destruir. E a letra C, usando os mesmos elementos, relate o acontecido, dando mais realce ao termo, um incêndio. Então, vocês observem, se vocês colocaram assim, o incêndio destruiu rapidamente a loja. Vamos lá, continuando. A frase que você construiu na letra C está na voz ativa ou passiva? Gente, ativa, porque o sujeito, o incêndio, ele pratica ação expressa por destruir. Já na letra E diz assim:
Qual das frases que você criou seria provavelmente empregada por um bombeiro e pelo dono da loja? Qual seria empregada pelo bombeiro e qual seria empregada pelo dono da loja? Gente, a letra A seria empregada pelo dono da loja. O item da letra A, né, seria empregada pelo dono da loja. Já a frase da letrinha C seria dita pelo bombeiro. Agora responda. Para que servem, na prática do idioma, os mecanismos de voz ativa e voz passiva? Gente, os verbos, as vozes verbais, eles possibilitam que o falante ele construa as frases de modo a enfatizar o elemento informativo que mais lhe interessa. Se esse elemento pratica ação, o falante, para realçá-lo, opta pela voz ativa. Se o elemento recebe ação, o falante opta pela voz passiva. Vamos agora para a 12ª, né, mostrando o exemplo que nós temos aí tanto na voz passiva quanto na voz reflexiva ou pronominal. O mesmo exemplo. Então, ele quer que vocês, né, sigam o modelo, passando as frases para a voz passiva analítica e para a voz passiva sintética ou pronominal, observando esse exemplo, certo? Então, vamos lá. A letra A diz assim: nunca aceitariam essa proposta. Passiva analítica, essa proposta nunca seria aceita. Passiva sintética ou pronominal, nunca se aceitaria essa proposta. Seguindo, nós temos: corrigiram todas as informações. Todas as informações foram corrigidas, passiva analítica, e corrigiram-se todas as informações, reflexiva, né? Perdão, sintética, voz passiva sintética. Não é isso? É isso mesmo. Sintética, corrigiram-se todas as informações. Sintética, gente. Pronominal é sintética, certo? Estão realizando uma ampla pesquisa social passiva analítica. Na passiva analítica, nós temos uma ampla pesquisa social que está sendo realizada. Na passiva sintética ou pronominal, a gente pode dizer o seguinte: a gente pode dizer que está se realizando uma ampla pesquisa social, certo? Pronto? Certinho? Fizeram assim? Então vamos lá. A questão de número 13 é para a gente marcar a opção incorreta quanto à análise gramatical ou linguística a respeito dela. Vende-se rendas de bilro. Na perspectiva da gramática normativa, a frase ela apresenta um problema de concordância, mas por exemplificar uma tendência do uso da língua atual, pode ser empregada em qual contexto, seja ela formal ou informal. Gente, aí essa opção é incorreta. Eu quero que depois vocês analisem, dêem uma analisadinha nas outras e verificar que a incorreta é a letra E. E finalizando, gente, nós temos aí a 14ª questão, e nós temos 2 enunciados, o primeiro e o segundo. Em ambos diz assim: a regularização, ou seja, a substituição das formas verbais irregulares por formas regulares equivalentes é muito comum na língua. Nos trechos acima, ou seja, no exemplo 1, o usuário só pagará pelo serviço se obter informações sobre o carro roubado. Já no trecho 2, diz assim: como se pode ver, a manifestação dos funcionários terminou em confusão que causou danos às instalações da subprefeitura, mas a polícia militar não interviu. Então, nos trechos acima, esse fenômeno linguístico ocorre com os verbos obter, que é derivado do verbo irregular ter, e intervir, que é derivado do verbo irregular vir. Aí a letra A diz assim: no padrão culto, que formas os repórteres deveriam ter empregado no lugar das quais utilizaram? Gente, no exemplo 1, obtiver, verbo ter, se o usuário tiver. Verbo obter, se o usuário obtiver. Já no exemplo 2, interveio, verbo vir, a polícia não veio. Verbo intervir, a polícia não interveio. Já a letra B, ele diz o seguinte:
Faça uma hipótese para explicar a ocorrência das formas inadequadas em cada caso. No exemplo 1, diz assim: nos verbos regulares, a forma da terceira pessoa do singular do futuro do subjuntivo coincide com o próprio infinitivo do verbo. Exemplo: conhecer. Se ele conhecer. O repórter empregou o mesmo raciocínio para o verbo obter, que é derivado do irregular ter. Obter, se ele obter, em vez de se ele obtiver. Já no exemplo 2, o repórter considerou o intervir como verbo regular da terceira conjugação, como, por exemplo, partir, ele partiu. E assim flexionou o intervir, ele interviu, sem dar conta que intervir é derivado de vir. Então, ele veio, ele interveio. Certo, crianças? E aí, finalizando, em qual dos dois casos é mais compreensível o descuido do repórter e por quê? Gente, no segundo caso, né? Por se tratar de um texto oral. Na língua falada é mais difícil controlar esse tipo de ocorrência. Já na língua escrita, né, o repórter ele pode reler o que escreveu e adequar o texto à situação de comunicação. Certo? E aí fica a atividade para que vocês exercitem, né? Atividade para revisar nas páginas 57 e 58. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau.